Oi. Boa noite, gente. Boa noite, jovens. Amém? Isso aí, gente. Eu sou jovem. Vocês são ou não são? Hã? Ah, uai. Que isso aí. Glória a Deus por esse dia. Amém, queridos? Aleluias. A gente trouxe aquilo que o Senhor tem para a gente nessa noite. Vamos ver. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bom estar aqui no sábado, né? Trazendo a palavra, Luiz. Eu já vim quando era célula. Acho que a última célula aqui antes da pandemia foi eu que passei com o pessoal aqui, com o jovem, a última célula. E hoje nós estamos aqui, né? Pela graça e misericórdia do Senhor, para ver o que o Senhor tem para a gente aqui. Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá em Lucas 15. Lucas 15, 11. Amém? Aleluias. Falar como é que ele está, ó. Eu fui falar com ele estava lá, chorou até. Ai, Jesus, está vendo? Amém? Quem achou diz amém. Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Amém? Essa é uma palavra que o Senhor me deu. Eu já preguei até aqui, na época de pandemia, eu não sei quantos assistiram em live a gente fazendo, sobre o filho pródigo, mas o Senhor me trouxe de uma forma mais direcionada para os jovens daqui do condomínio. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 15, começando do 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que ele mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Amém. Pai amado, esta é a tua palavra, que o Senhor possa fazer a valer nesse momento, e que o Senhor possa falar ao nosso coração aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo deseja trazer à nossa memória nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra é suficiente, e que ela venha cair na boa terra do Senhor, porque o Senhor, é o nosso Deus, e que possamos ser boa terra do Senhor, e que a semente possa dar frutos, a 30, 60 e a 100 por um. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Glória a Deus. Essa é uma passagem que talvez todos nós que estamos aqui já ouvimos falar sobre a questão do filho pródigo. Não é isso? Talvez em algum momento você já escutou uma pregação a respeito do filho pródigo. E nós gostaríamos de trazer um pouco daquilo que Deus nos falou, daquilo que Deus direcionou para falar com os jovens dessa noite. Amém? É engraçado que esse texto ele começa, na verdade, lá no versículo 1, Jesus começa a falar assim: todo publicano e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebeu pecadores e comeu com eles. No 3 diz assim: então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás daquela ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se.
E no 10 ele diz assim, ele conta mais uma parábola, e depois ele diz, e lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Então, essa parábola vem disso, de algumas pessoas que estavam ali junto de Jesus, os fariseus, na verdade, que ele estava falando, que estava criticando, porque Jesus, ele estava recebendo e comendo com pecadores. Parte daí Jesus trazer essa mensagem. Jesus estava falando para aquelas pessoas que um pecador que se arrepende vale mais que o mundo inteiro. Que ele veio para isso, que ele veio trazer pecadores ao arrependimento. Essa é a mensagem que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas que estavam criticando ele, porque ele estava conversando e comendo com pecadores. Era isso que Jesus estava querendo fazer naquele momento. Jesus, ele fala de ovelha perdida, e ele fala também de filho mais moço que se perdeu. Jesus, ele traz uma comparação, na verdade, falando em parábolas, ele fala de ovelhas perdidas e de um filho mais moço que se perdeu. Eu posso afirmar aqui que tem muitas, dentro desse condomínio, tem muitas ovelhas e filhos de Deus que se perderam do Pai. E que Deus está procurando essas ovelhas novamente, para que eles voltem para o aprisco do Senhor. Tem muitos jovens, tem muitos aqui que estão dentro desse lugar, que a vontade de Deus é que eles voltem para os braços do Pai, para o convívio do Pai. E ele diz: som, ok, está tranquilo aqui. Então, ele diz que a vontade do Senhor é onde tiver uma ovelha, é que ele vai buscar essa ovelha, porque essa ovelha é importante. E ele diz que é mais importante uma ovelha que se arrependeu do que 99 que não se arrependeram. Isso fala muito para a gente, porque no mundo em que vivemos, em que a gente vai perceber que tem muitas coisas acontecendo, às vezes tudo que o Senhor quer é que tenha o verdadeiro arrependimento dentro de cada um de nós. E nós não estamos dentro desse condomínio à toa. Existe um propósito de Deus para cada um de nós que estamos aqui. Você não saiu de sua casa e veio simplesmente trocar um instrumento. Você saiu de sua casa e veio porque Deus tem propósito de salvar pessoas. Tem ovelhas perdidas do Senhor dentro desse condomínio que se perderam. Tem filhos mais jovens do Senhor que se perderam e caminharam e foram embora. E que o Senhor quer que esses filhos voltem. Esse é o propósito. Mas o texto diz assim: existe, e eu botei o primeiro tópico, existe um inimigo disfarçado de coisas boas. Existe um inimigo disfarçado de coisas boas. Existe alguém que só quer o mal dos jovens. Existe alguém que só quer o mal de jovens. E muitas vezes ele tem disfarçado, tentando enganar os jovens, apresentando um mundo caído e perdido como se fosse coisa boa. Existe um mundo perdido aí fora, e um tentador e um inimigo que quer nos tirar da casa do Pai, um inimigo que quer tirar a gente daquele amparo, do lugar onde nós devemos permanecer, e o inimigo tem investido pesado para tirar o nosso foco da casa do Pai, que estamos no lugar certo, e começar a mostrar coisas coloridas no mundo, para falar que o mundo é que tem coisa boa. E ele tenta isso nos jovens, mas ele tenta também nos adultos. O tempo todo, todos nós, o dia todo, somos tentados para diversas coisas, para largar a casa do Pai, para largar o lugar de segurança, de conforto, onde a gente está no centro da vontade do Senhor, para ir para um lugar distante do Senhor. E diz assim o texto, Lucas 15, o 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E ele repartiu. Ele falou: dá-me parte dos meus bens. Talvez aqui, nenhum de nós que estamos aqui, ou nenhum dos jovens de dentro desse condomínio, pediu herança para o seu pai. Pai, eu tenho isso, eu tenho um apartamento aqui, me dá metade desse apartamento que é meu. Talvez nenhum de nós temos feito isso. Eu pelo menos não conheço ninguém que tenha pedido em vida, assim, eu mesmo particularmente, pediu a herança do pai em vida. Eu não conheço ninguém, não conheço.
Mas eu conheço pessoas e jovens que, apesar de não pedir herança, têm pedido algo muito mais importante, muito mais valoroso diante de Deus que dinheiro. Tem pedido, na verdade, o relacionamento com o Pai, a liberdade com o Pai. Eu conheço jovens que têm pedido, na verdade, esse relacionamento familiar. Ele não pediu a herança, mas ele pediu o Pai para ele gerenciar o relacionamento com a família. Ele pediu o Pai para ele gerenciar a liberdade que ele tem ou que ele acha que ele deve estar dentro da casa do Pai. Eu conheço muitos jovens. Talvez aqui dentro a gente tenha diversos jovens que não pediu a herança do Pai, mas falou: Pai, deixa eu viver do meu jeito. Deixa eu viver do meu jeito, na minha liberdade. O filho pródigo aqui, ele tirou os olhos de dentro da casa do Pai, onde ele tinha tudo, onde estava tudo em ordem, e começou a olhar para aquilo que o mundo oferecia. E o mundo, querido, ele vai colorir as coisas para parecer que é bom. Mas escute o que eu te falei. O mundo vai colorir as coisas para parecer que é bom. E Satanás, ele usa essas coisas para tentar os jovens e também os adultos. Para oferecer coisas fora da igreja e falar assim: ó, você é bobo. Você está aí servindo a Deus, mas olha lá. Olha para a sua janela aí. Tem ciclano que não está servindo a Deus, ele está melhor que você. Mas sabe qual é a comparação do mundo? O melhor que você é porque tem talvez casa, carro, dinheiro. Essa é a visão do mundo. Mas essa é a visão de Deus. Que casa e carro é estar melhor. Que casa e carro é estar melhor. A palavra do Senhor fala para a gente juntar tesouro no céu, que a traça não come, que ladrão não pode roubar. Então o que o mundo fala que é bom, são coisas que não vai ter como levar para o céu. É enganação. É só enganação do inimigo. Mas o mundo só tem enganação, só tem mentira e ilusão. Jesus disse: lá está o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. E Jesus falou assim: ele nada tem em mim, nada. O príncipe desse mundo que tem tentado enganar o povo de Deus, as crianças, as pessoas, as famílias. Está lá uma família toda bonita. O que Satanás fala? O que ele falou para o filho pródigo. Como Jesus ilustra nessa palavra. Tem algo mais bonito lá fora. E aí o pai de família, ou então a mãe, larga tudo aquilo que está bênção, tudo ali, e vai se aventurar em coisas. Depois percebe que foi a pior coisa do mundo, a maior enganação do mundo. Eu trabalho com casais, querido, e quando falo em divórcio, eu falo: meu Deus. Sabe por quê? Eu trabalho com casais divorciando, e eu trabalho com casais que se divorciou e depois percebeu que foi a pior besteira do mundo. Eu trabalho com casais que se casou depois e depois falou assim: se eu tivesse pensado mais um pouquinho, eu tinha ficado no meu antigo casamento. Porque eu só mudei de endereço, continuou o problema. Às vezes porque o problema era na pessoa. Porque todos nós temos problema, não tem como a gente fugir, para onde a gente for vai ter problema. Nós temos que entender que nós somos seres imperfeitos, caminhando para o encontro de um Deus perfeito. E é Ele que está nos aperfeiçoando a cada dia. E só vai ser aperfeiçoado aquele que permanece nele. Quem desiste, quem fica pelo caminho, quem começa a olhar pela janela, não vai ser. João 10,10 diz assim: o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo só veio para roubar. O inimigo só veio para roubar a vida do jovem, o relacionamento dele com a família, com os pais, a tirar os propósitos, sonhos. Só veio para isso. Mas Jesus fala que ele veio para trazer vida. Satanás, ele quer destruir, na verdade, o que nós temos de mais importante. A coisa de mais importante que um jovem pode ter e que eu e você também temos. Sabe o que é a coisa de mais importante? Tem duas coisas. As coisas mais importantes na nossa vida e que Satanás quer roubar da gente, de todo jovem. Satanás quer roubar a dependência de Deus e a salvação através de Cristo. Essa é a primeira coisa que Satanás quer roubar, a dependência de Deus. E ele vai colocar no jovem que ele não tem que depender de Deus. E a primeira coisa que ele vai colocar num jovem, sabe o quê? Que ele deve ser independente da sua família, do seu pai e da sua mãe. É a primeira coisa que ele faz. E sabe o que acontece? Esse jovem, ele começa a olhar para o relacionamento que ele tem dentro de casa e começa a achar que a família está limitando ele. Sabe o que eu converso às vezes com algum jovem, ele fala assim: eu estou precisando de liberdade. Eu estou precisando de liberdade, eu estou sufocado na minha casa porque eu não posso fazer o que eu quero. Sabe o que acontece? Ele começa a olhar
para os amigos, para as festas, e ele começa a não querer, na verdade, aquilo que a família tem, a disciplina que o pai e a mãe têm. Ele começa a se rebelar, a ser rebelde. E muitas vezes Satanás pinta isso como algo bom, por ser rebelde. Satanás aponta lá, você não precisa andar conforme o seu pai e sua mãe quer. Você não precisa disso. E Satanás começa a falar. E é por isso, querido, que talvez a gente tenha, nós que estamos aqui, nós que temos filhos, a gente tem que orar muito pedindo a Deus para, na verdade, selar os ouvidos, para cortar, na verdade, a comunicação que Satanás muitas vezes fica lançando sobre os nossos jovens. Nós precisamos orar pedindo a Deus direção de como orar e destruir os canais que Satanás tem usado para colocar cada jovem no caminho errado. Porque é isso que ele faz. O jovem está lá, cresceu, ouvindo a palavra do Senhor, caminhando. Satanás começa a jogar na frente dele os flashes. Está vendo o seu amigo? Está vendo aquele outro amigo da escola? Está vendo a quantidade de pessoas que está com ele? Está vendo as meninas olhando para ele? Está vendo as pessoas aplaudindo ele? Você vê o tanto de gente que quer andar com ele? Você vê a quantidade de amigos que quer andar com ele? Está vendo como a vida dele é muito agitada e boa? E Satanás começa a falar que aquela vida que tem de dependência de Deus não é a vida boa. E queridos, para quem já passou pela idade jovem, a gente vê lá atrás, fala assim, poxa, como é que eu era cego naquele momento? Porque muitas vezes eu fazia justamente isso. E é justamente isso. Muitas vezes os jovens têm ficado cegos para aquilo que é certo. Satanás tem abrido o olho deles para aquilo que é errado, como se fosse certo. Então a primeira coisa que Satanás tem tentado tirar dessas pessoas é a dependência de Deus. Tirando a dependência dos pais, tirando o relacionamento familiar, tirando a salvação, colocando relativismo no coração. Mas será que eu preciso mesmo ser dessa forma para Deus me salvar? Será que eu preciso buscar a Deus mesmo realmente desse jeito? E são questionamentos que Satanás começa a colocar na vida deles. A segunda coisa que mais importante que um jovem ou cada um de nós temos e que Satanás quer tirar é o relacionamento com seus familiares. É a segunda coisa mais importante. Primeiro é a dependência de Deus e salvação. Isso é para todos nós. Dependência de Deus e salvação. A coisa mais importante na vida do ser humano. Mas a segunda coisa que Satanás tem tentado destruir no jovem, mas também tem tentado destruir na nossa vida, é o relacionamento com seus familiares. Vou falar uma coisa. Amigos, pode parecer maneiro e bom, os amigos. Mas é a família, na hora que o negócio pega realmente, sabe quem é que está lá para socorrer? Família. Na hora que o negócio pega, são poucos que verdadeiramente já dizem que se você tiver amigos para encher uma mão, você é próspero de amigo. Se você tiver amigos para encher uma mão, você é próspero de amigo. Porque na hora que aperta, é que as pessoas percebem se tem amigos de verdade. Na verdade, querido, isso mostra o filho pródigo. Ele começa muito bem, ele começa a andar, ele pega a sua parte da herança, porque ele começa a ser atraído pelo mundo, e ele corre para o mundo. E enquanto ele tem dinheiro, o que a palavra fala? Que ele tem colegas perto dele, ele tem pessoas perto dele, ele tem festa, ele tem alegria do mundo perto dele. Mas sabe o que acontece? O texto diz que naquele lugar o dinheiro dele acabou. Começou a ter um momento de grande dificuldade financeira naquele lugar. E sabe o que aconteceu com os amigos dele? Sabe o que aconteceu com as pessoas que andavam com ele nas festas enquanto ele tinha dinheiro? Todos eles sumiram. Ele não achava mais essas pessoas enquanto se tinha dinheiro. É isso que Satanás tem feito muitas vezes com nossos jovens. Tem oferecido festas, amigos, enquanto essas pessoas têm a vida, eles estão. Mas a partir do momento que caem em alguma dificuldade, o que essas pessoas são feitas? São jogadas de lado. Amigos que não andam conforme eles andam, o que eles fazem? São jogadas de lado. Porque não caminha como a gente. Não usa talvez drogas, não compartilha das mesmas músicas. Essas pessoas são colocadas de lado. Na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Muitas vezes, queridos, sabe o que tem acontecido com o mundo e com os nossos jovens? Eles estão valorizando mais a si. Sabe o que eles têm feito com a família? Deixado a família de lado e têm olhado para si. Sabe onde é que eles têm aprendido isso? Existe um termo chamado hedonismo. Está no mundo. O hedonismo, na verdade, é tirar Jesus do centro e colocar o eu no centro.
Sabe o que acontece no hedonismo? Eu falo assim, eu mereço ser feliz, então eu vou fazer o que eu quiser para eu ser feliz. E aí aquele jovem que diz assim, eu mereço ser feliz, sabe o que ele fala? Ele não importa, ele quer ser feliz, ainda que a família dele toda fique destruída, a tristeza, ele fala assim, eu mereço ser feliz, então eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer para eu ser feliz. Então se a minha família não aprova isso, eu quero sair de casa, eu quero a minha independência, porque eu mereço ser feliz. Deus saiu do centro, é o ser humano no centro, é o que esse mundo prega. O problema é que nós estamos num mundo que tem pregado muito isso. Quando a gente vai para os meios de comunicação, e eu pergunto a vocês, os nossos jovens e crianças têm passado pouco tempo ou muito de frente de uma televisão, de um videogame, de um celular desse, o tempo todo. E o que que vem? Vem mensagem mandando ele para a igreja? Vem mensagem mandando ele honrar pai e mãe? Vem mensagem falando para ele que ele tem que ser obediente? Não. Deixa eu falar para vocês. A gente não percebe que muitas vezes o mundo está doutrinando o jovem. Essa geração que nós passamos é uma geração que muitas vezes ouviu lá o Malhação, que parecia ser uma novelinha tranquilinha para adolescente, mas que mostrava muito cara lá fazendo coisa errada. E alguém me disse ontem, um casal que eu estava acompanhando, que disse que ele falava com o filho, né? Ele falava 10 coisas, tudo certa, 10 palavras, tudo certa. Se ele falasse uma errada, sabe qual é que o filho gravava? Uma errada, na hora que perguntava. Só que tinha um tio de malhação ou outras coisas que muitas vezes era colocada para a gente, e a gente tinha como uma novelinha tranquila, com um monte de coisa errada lá dentro. Sabe o que os jovens pegaram? Somente as coisas erradas. Mas para a gente estava dormindo naquele período achando assim, é tranquilinho, é bem leve, não tem problema não. Tem problema, querido, nós estamos aí numa geração disso, que pegou, herdou aquilo. O lado mal, aquela pessoa, aquele ator lá que fazia as maldades, era aquele que ele pegou. Era aquele que ele achou legal, que se identificou. O rebelde, que não aceitava aquilo que os pais falavam, a autoridade dos diretores, dos professores, era aquilo que ele pegou. Ele gravou justamente aquilo de errado. Tem muita coisa que tem acontecido. A internet é muito bom, mas também é muito mal. Ela é muito bom se a gente saber reter o que é bom. Mas se a gente não filtrar, entra tudo. E o jovem não tem conseguido filtrar. Tem entrado tudo. E o propósito disso tudo é destruir a família. Então o que o jovem tem perdido é o relacionamento familiar. Aquele jovem filho pródigo, sabe o que ele fez? Ele não se importou com como é que o seu pai e o seu irmão ia ficar, não. Sabe o que ele importou? Minha felicidade, eu mereço ser feliz. Então eu vou para o mundo procurar minha felicidade. E ele foi. Ele não estava nem aí. Eu creio que aquele pai, pelo que conta a história, quando ele viu o filho, ele saiu correndo para abraçar o filho. Esse pai, ele esperava isso acontecer. Mas esse filho, ele passou anos e enquanto tinha amigos de dinheiro, ele nem se importava com o pai. Esse filho pródigo que saiu, deixou um irmão lá, questionando, talvez com uma série de problemas dentro de casa. Porque o irmão tinha levado toda a sua herança para gastar com coisa errada. Revoltado, um irmão dentro de casa. E permaneceu ali, mas revoltado. O mais importante disso, e foi o tema daquilo que eu preguei numa live, na verdade, sobre esse mesmo tema, que serve para cada um de nós, diz assim, no versículo 17. Depois, no 16, diz que ele desejava comer, encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, no momento que acabou tudo aquilo que ele poderia se fazer, e é interessante que nós, seres humanos, às vezes é assim, a gente está vivendo determinadas situações e a gente não para pensar. Enquanto tem um pouquinho de energia, a gente continua, a gente sabe que está no caminho errado, mas enquanto tem um pouquinho, a gente continua no erro. E só quando acaba todas as nossas forças, que esgotou tudo, que não tem mais para onde ir, é que a gente percebe que a gente precisa mudar. E o texto 17 diz assim, caindo em si, ele disse. Querido, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Na pregação que eu fiz aqui naquele período da pandemia, sabe qual foi o tema? Será que nós vamos cair em si? Será que a humanidade, diante dessa pandemia que está acontecendo, ela vai cair em si? Que está acontecendo coisas sobrenaturais. Talvez tudo que Deus deseja é que o nosso coração se renda diante dele e volte para ele. Hoje à tarde eu mandei uma pregação em alguns grupos, ou talvez para algumas pessoas, sobre o pastor Luiz Hermínio. E ele fala muita coisa ali. Ele fala até para nós como igreja. Que nós estamos vivendo um momento em que nós estamos tendo que usar máscaras.
Máscara, obrigatório. Mas ele pergunta, será que antes da máscara, a gente já não estava usando máscara? Será que antes de ser obrigatório, nós não estávamos até como cristão usando máscara? Vivendo algo que não era o propósito de Deus para a nossa vida. E às vezes, só Deus sabia que nós estávamos usando máscara diante das pessoas. E eu coloquei esse texto e joguei para alguns, porque na verdade esse texto falou comigo primeiro. Porque o chamado é para que a gente mude a nossa vida como cristão. Talvez muita coisa que tenha acontecido no mundo e com nossos jovens, é porque como igreja talvez a gente tenha que levantar de uma forma diferente. E como isso me incomoda, porque na verdade fala de mim. Eu não estou apontando dedo para vocês, eu estou falando daquilo que eu não tenho feito. Daquilo que eu deveria estar fazendo diferente. Não são vocês, sou eu. Talvez eu deveria buscar diferente. Ele até cita nessa pregação que eu não vou orar mais para falar assim, eu cumpri a minha meta com Deus. Eu não vou orar para falar assim, eu cumpri a minha meta porque eu vou pregar hoje à noite. Eu vou ao Senhor orar, sabe por quê? É porque eu amo o Senhor e tenho tanta necessidade, eu quero ficar tanto perto dele, é que eu vou orar. Eu vou orar não é porque tem gente com enfermidade na minha casa, não. É porque eu estou tão apaixonado por Deus, que o único lugar que eu deveria estar é diante dele. Será que isso tem passado pelo nosso coração, querido? Nós como cristãos, será que nós temos chegado diante do Senhor porque ele é tudo na nossa vida? Ou é porque é uma obrigação? Ou é porque é o politicamente correto? Ou é porque eu só entendo que eu sou dependente e eu preciso dele? Então talvez a gente tenha que mudar algumas coisas. Aqui o texto diz assim, caído em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Chegou e ele percebeu. Diante do tempo que a gente está passando, eu creio que Deus não está tratando somente com quem não é cristão. Eu creio que Deus está usando essa pandemia para mostrar para nós que somos cristãos. Talvez é aquele mesmo texto de Apocalipse que ele fala, eis que estou à porta e bato. Isso não é para novo convertido não, querido, ou para quem não conheceu a Deus. É para cristão. Estou batendo na sua porta. Deixa eu entrar, porque eu quero participar mais da sua vida. Senta comigo e conversa comigo, que eu quero participar mais da sua vida. Para um pouquinho da sua correria do dia a dia. Para até de servir tanto na igreja e venha ser servido por mim. Porque tudo que eu vou te falar é a palavra. É aquilo que você precisa. Você não precisa mais de dinheiro do que é da minha palavra. Porque às vezes nós estamos correndo tanto atrás de dinheiro que nós não temos tempo para correr atrás do Senhor. Para parar e ouvir ser ministrado pelo Senhor. Eu sei, querido, porque às vezes a gente fala isso na correria. Tem que chegar, eu tenho que orar, eu tenho que ir. A gente costuma dizer, queridos, e eu estou falando para pessoas aqui que servem, eu queria que você ficasse de pé, porque nós estamos terminando. Porque já deu horário. A gente poderia falar mais, mas eu acho que é isso que o Senhor tinha para falar conosco. Queridos, a gente, como cristão, muitas vezes a gente começa a andar com Cristo. E às vezes, querido, a gente para de nos encher de Deus. E sabe qual é o problema de não nos enchermos de Deus? É porque a Bíblia fala que do nosso interior fluiriam rios de água vivas. A Bíblia fala que do coração fala, a boca fala o quê? O que está cheio no coração. E sabe o que Deus tem chamado a igreja dele? É para se encher mais dele. Para que ao abrir a boca, o que saia não seja nosso, seja dele. Vou falar de novo. Sabe o que o Senhor tem nos chamado? É para que a gente se encha mais dele, para quando a gente abrir a boca, não saia muito de nós, saia mais dele. Porque aquilo que nós falamos não toca a vida de pessoas, mas aquilo que sai da nossa boca, que veio da parte do Senhor, começa a tocar. Talvez o mundo tenha ouvido pouco, ou tenha sido pouco transformado, querido, porque nós estamos falando muito de nós, pouco daquilo que vem de Deus. Talvez o maior chamado da pandemia, que mandou a gente para casa, por um período, a gente não tem toda a liberdade que a gente tinha para fazer um monte de coisa, ou estar o tempo todo na rua, talvez é para a gente encher mais do Senhor. Deixa eu perguntar para você, o que faz mais barulho? Uma lata cheia ou uma lata vazia? Se eu soltar uma lata vazia aqui, ela vai fazer um monte de barulho aqui dentro. Uma lata cheia, ela vai descer e cair. Puf! Nós como cristãos, nós temos que tomar cuidado. Para a gente não estar falando como lata vazia. Porque a lata vazia faz muito barulho, mas não tem conteúdo dentro. E sabe qual é o conteúdo, querido? É Cristo. Se a gente estiver apresentando qualquer outra coisa que não seja Cristo, não tem fim nenhum, não tem proveito algum. Então o chamado é, nós precisamos nos encher. Porque cheios, aquilo que a gente falar, não vai ser a gente falando, vai ser Cristo falando. Amém, querido?
É isso que o Senhor tinha para a gente essa noite. Feche os seus olhos. Eu queria que você, nesse momento, em duas coisas. E eu queria que cada um saísse do seu lugar. Tem uma cadeira vazia. Se você pudesse ficar atrás, pegar nessa cadeira ou se ajoelhar, eu queria que você fizesse isso. Você vai orar para o Senhor pela sua vida nesse momento, mas você vai orar para o Senhor pedindo para que Deus te use, para que essa cadeira que está vazia, ela não esteja vazia no que depender de você. No que depender de você. Porque no que depender de Cristo, Ele já fez, querido, Ele já pagou o preço. No que depender de Cristo, eu vou falar de novo, no que depender de Cristo, Ele já fez. Mas Cristo, Ele quer que eu e você comece a olhar para essa cadeira como o olhar de alguém que está dentro de um apartamento ali e ainda não entendeu na sua vida porque ele está com seus olhos fechados. Mas eu e você, nós podemos orar, nós podemos nos encher do Senhor e orar, e nós podemos convidar pessoas. Ei, eu não sei como é que você está aqui, eu não sei se você está aqui, se hoje você convidou algum dos jovens. Eu creio que no meu coração e no seu, você queria que isso aqui estivesse cheio. Mas eu te faço uma pergunta, será que você convidou alguém para estar aqui, um jovem para estar aqui nessa noite? Então que você ore ao Senhor nesse momento, querido. Ore pela sua vida e ore também para que Deus te use. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus. Nós bendizemos o teu santo nome. Eu peço nessa hora, Deus, que o Senhor haja com misericórdia sobre nossas vidas. Sobre a minha vida primeiramente, ó Deus. Deus, tem misericórdia de mim, Deus, em nome de Jesus. E me ajuda, Deus, a sair do lugar comum. Me ajuda, Deus, a sair do lugar de crente, do dia a dia, que eu já estou fazendo a minha parte. Talvez do discurso que eu já estou fazendo a minha parte, e isso é suficiente. Que a vida do outro não é importante, ou não tem nada a ver. Se eu estiver fazendo a minha parte, já é o suficiente, ó Pai. A vida do outro é o outro que vai ter que prestar conta. Mas na verdade Jesus disse ali na cruz do Calvário, que a vida do outro faz parte da nossa vida. Porque Cristo não tinha pecado nenhum, e Ele se entregou na cruz do Calvário pela minha vida, pecador, miserável. Então esse negócio de jovem, de pessoa perdida, tem a ver comigo também, não tem a ver com o outro não, tem a ver comigo, porque Cristo não me salvou simplesmente para eu chegar diante dele sozinho. Cristo me salvou para eu chegar carregando a minha família, os meus vizinhos, aqueles que o Senhor tem colocado à minha volta. Por isso, Deus, eu te peço, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, talvez tirar a máscara de crente, a máscara que eu estou fazendo tudo aquilo que é necessário, que só de eu estar com a minha vida no altar já é o suficiente, o resto eu não preciso fazer. Me ajuda, Deus, tirar a máscara de crente, porque eu vou todo domingo no culto, eu vou durante a semana, então isso é suficiente. Não, Deus, não é suficiente, porque Cristo morreu para que nenhum se perca, porque Cristo morreu e me chamou para pagar um preço de oração e de buscar os perdidos. Existe um louvor, Deus, que diz: quem se importa se eles se afogarem? Quem se importa? Nós temos visto, Deus, um monte de jovens se afogando no seu dia a dia, Deus. Nós temos visto, Deus, milhares de jovens todos os dias buscando as drogas, buscando a prostituição, buscando o afastamento da família. E nós, como igreja, Deus, nós queremos nos levantar contra essa situação e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajuda a compreender a largura, a profundidade, o tamanho daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Assim como o Luiz falou, existe um mar de jovens aí fora e que não sabe discernir da sua mão direita e da sua mão esquerda, e eu creio que o Senhor quer nos usar para que cada um desses jovens tenha os seus olhos abertos pelo Espírito Santo do Senhor. E assim como o Luiz disse, Ele quer usar a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas para que a gente seja um canal do Senhor, para que essas vidas sejam alcançadas, libertas, curadas e salvas pelo poder que há no nome de Jesus. Por isso nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude a sermos agentes do Senhor, ó Deus. Toca nesse condomínio, toca na vida de cada jovem, Senhor, e manifesta a tua glória, Senhor. Visita cada família, visita cada coração de jovem, visita cada mente de jovem nessa hora. Tira a cegueira espiritual que Satanás tem colocado. Tira, Deus, todo embaraço da mente. Tira, Deus, toda a mentira de Satanás que tem falado.
que esse mundo perdido é que é bom. Em nome de Jesus, que eles possam enxergar a verdadeira máscara de Satanás, aquilo que verdadeiramente Satanás tem preparado para eles, Senhor. Tira, Deus, em nome de Jesus, tira a venda espiritual, e que eles enxerguem que o caminho bom, que o caminho perfeito, que o caminho de andar, Deus, maneiro, que o caminho que glorifique é aquele que é o Senhor que tem para cada um de nós. Tira a cegueira espiritual, ó Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, nós colocamos, Deus, na dependência do Senhor. Nós oramos, Deus, grato ao Senhor por esse culto. Nós oramos, Deus, porque nós cremos que o Senhor vai despertar esses jovens. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, dai-nos os jovens do Residencial Toronto. Dai-nos os jovens, ó Pai, do Residencial Toronto. Em o nome de Jesus, dai-nos cada um, Pai, porque nenhum pertence a Satanás, nenhum vai se perder. Eles vão se dobrar ao Espírito Santo de Senhor. Eles vão se dobrar à obra que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Eles vão ser avivados. Eles vão pular de alegria na presença do Senhor. E nós cremos nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, eu te agradeço, ó Deus, por essa noite. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um desses irmãos que trouxe aqui, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por aquilo que o Senhor falou no nosso coração nessa noite. Eu te peço, ó Deus, tem misericórdia de nós, porque a tua palavra diz que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Por isso nós pedimos, Deus, nos ajuda a cumprir o chamado que o Senhor colocou para cada um de nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Luiz? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente, perante a face do Senhor, perante as coisas do céu, perante tudo que Deus tem para fazer, perante aquilo que tem estado no nosso coração para fazer. É difícil, irmãos. É difícil, irmão. Tem um povo precisando de Deus. Tem um condomínio precisando ser salvo, irmãos. Tem um condomínio precisando ser resgatado das mãos do inimigo. Tem um condomínio, tem jovens caminhando passos largos para o inferno. Tem jovens se prostituindo nessa hora. Tem jovens mexendo com drogas. Tem jovens ali, Senhor, buscando com pensamento de morte. Tem jovens com tanta sorte de ruína nesse lugar. E nós estamos aqui. E nós estamos aqui, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos que mudar essa história. Nós não podemos aceitar essa história, meus irmãos. E tem que começar de mim, de cada um de nós, meus irmãos. O Senhor permitiu nessa noite estarmos aqui, os servos do Senhor, não é à toa. A palavra falou conosco pelos servos do Senhor, porque ela quer transformar, meus irmãos. Isso aqui não é um lugar de entretenimento, de passar tempo, não, irmãos. Isso é lugar da revelação da palavra do Senhor. Isso é um lugar da gente se derramar perante a face do Senhor. Isso é um lugar de servos fiéis e verdadeiros do Senhor. Isso é um lugar de homens e mulheres regenerados do Senhor. Isso é um lugar de transformação de almas e de vidas. Essa porta está aberta para transformar vidas. Essa porta está aberta para transformar corações. Essa porta está aberta para transformar vidas no amor do Senhor. O coração que entra por esse lugar, ele tem que sair transformado. Mas precisa de nós, meus irmãos. Precisa de mim e de vocês. Que nós possamos nos arrepender do arrependimento que em verdade nós nunca arrependemos. Que nós possamos nos arrepender daquilo que de verdade nós nunca arrependemos. Que nós possamos colocar os nossos joelhos no chão e a boca no pó. E pedimos ao Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu nada sou e eu não tenho feito nada. Eu não tenho feito nada. Muitas vezes nós achamos que fazemos muita coisa, meus irmãos, e nós não temos feito nada. Nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada e achamos que nós temos feito muito. E as almas estão se perdendo. Dentro de um condomínio as almas estão se perdendo. Mas nós temos toda uma circunvizinhança ainda. E dentro do condomínio as almas estão se perdendo
do nosso lado. Mas eu creio, e nós temos orado aqui, e nós temos clamado ao Senhor, que nós faremos a diferença sobre esse lugar. Mas nós somos um exército, e como exército nós temos que nos levantar. E como exército nós temos que nos posicionar. E como exército nós devemos pisar na terra e dizer, essa terra é nossa. Esse lugar é nosso e o inimigo aqui ele não fica. No poder do nome de Jesus, nós como exército nós estamos nos levantando. Nós vamos nos levantar, meus irmãos, e nós vamos fazer a diferença sobre esse lugar. E a diferença vai começar de mim e de vocês. Nós somos separados para o Senhor. O Senhor tem nos colocado em tempo de jejum e oração e busca pelo Espírito Santo. E nós estamos vendo, e nós já veremos, e nós já estamos vendo um derramar. Mas depende de mim e de vocês, meus irmãos. Amém? Que nós possamos nos colocar sobre esse lugar. Um último aviso, que é muito bom. No próximo sábado, é o primeiro sábado do mês. E o Senhor colocou no nosso coração, todo primeiro sábado do mês, nós orarmos, nós temos a reunião de oração. A gente começa com a oração, tudo começa pela oração. Não tem nada que vai acontecer sem oração. Nada que você for fazer, ela acontece e ela se cumpre sem oração. E nós não fizemos isso de caso pensado, não. Mas o Senhor é tão bom e direciona tanto tudo que tem que ser feito, que todo primeiro sábado do mês, nós estamos aqui num culto que nós chamamos de especial, mas especial é a presença do Senhor. Mas nós separamos um culto que o Ministério de Louvor vem aqui, cumpre a palavra em peso. Nós fazemos um convite, nós temos ali 200 panfletos, que nós já aprontamos. No último sábado, primeiro sábado desse mês que vai romper, nós distribuímos 200 panfletos aqui nessa igreja, aqui nesse condomínio. E pessoas vieram aqui ouvir a palavra. No próximo sábado, nós temos 200 panfletos para distribuir. Quem vai distribuir, meus irmãos? Eu e vocês. Tá? Eu gostaria que os irmãos se posicionassem comigo, dizendo assim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos falar junto, meus irmãos? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Se posicione, meus irmãos. Nos ajude nessa obra. Nós temos 200 panfletos para distribuir nesse lugar. Nós não vamos distribuir panfleto aqui, simplesmente, entregou, não. Nós vamos trazer alma. Nós oramos sobre esse lugar. Nós oramos sobre cada cadeira para que ela seja composta de pessoas. E nós vamos entregar os panfletos. E é no primeiro sábado, no próximo sábado. Nós vamos ter um grupo de teatro, que é nossos irmãos lá do Concórdia, jovens lá do Concórdia. Às vezes que eu posso, eu reúno com os irmãos lá também, intercalado, e são irmãos muito abençoados, homens e mulheres, jovens muito simples, como nós mesmos aqui, mas com o coração inclinado para a obra de Deus. Então nós vamos ter o grupo do Teatro do Concórdia junto de nós, e nós estamos orando também para o Senhor colocar a palavra, ou seja, por nós ministrado, ou seja, por um convidado, mas o Senhor é que sabe de todas as coisas. Mas o mais importante, meus irmãos, é que eu e vocês, a gente faça a diferença nessa terra. É que eu e vocês, a gente traga almas para o reino celestial do Senhor. Então nós temos uma missão. E quem é soldado diz que missão, quando é dada, ela é cumprida. Nós temos uma missão, meus irmãos, eu e vocês. Amém? Nós temos uma missão de encher esse lugar de pessoas aqui para ouvir a palavra do Senhor, não para vir aqui participar de um evento, mas para ouvir Cristo Jesus e serem transformados e salvos. E vai depender de mim e de vocês. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Aplauda o Senhor, meus irmãos, porque Ele é bom.